Hoje eu vim aqui entrevistar o magnata dono da Uzi Telecom. Fala, eu sou o Gênesis e hoje vou encontrar André Costa. André é um empresário com mais de 35 anos de experiência atuando nos setores de telecomunicações, tecnologia e estratégia internacional, principalmente no Paraguai. É CEO da Uzi Telecom no Brasil, da Tascom Global Network nos Estados Unidos e fundador do Diário Cripto, uma rede de notícias dedicada à análise de criptoativos e macroeconomia. E hoje comigo você vai absorver um pouco das experiências e histórias que fez o André Costa ser quem ele é. Posso plugar em você aqui? Pode, eita lá ele. Mas também você é... Pronto. Aí, tô aqui com o André, finalmente. O dia do cara é corrido, como tem muita coisa, velho. Reunião, Paraguai, reunião, almoço, casamento que vai ter na semana que vem, é muita coisa acontecendo e... Esse Paraguai aí, o que você conversou agora... Esse cara, na verdade, é um brasileiro, ele faz M&A, né? Que é como se fosse ali uma venda de negócios, né? Então ele prospecta alguns negócios que estão disponíveis para venda e depois ele vai ofertar para empresários que são possíveis compradores, investidores. Sim. E aí ele tá com 2 negócios lá que me interessam e a gente vai conversar. Eu acredito que tem grande chance de se fechar os 2. Vamos ver se a gente vai chegar nas condições, né? Você falou que dá até para vender merda no Paraguai, se possível. Dá porque é esterco, merda é esterco, né? A gente fala merda, as pessoas pensam no cocô humano, não. A gente tá falando de esterco. Adubo. Adubo, exatamente. Então lá tá sendo tá tendo uma grande visão ali dos empresários de querer abrir negócios lá, então. Tem, e as pessoas que conseguem enxergar a dificuldade, elas conseguem enxergar a oportunidade. Sim. E aí quando você vê as dificuldades do Paraguai, que lá nem tudo são flores, as pessoas romantizam muito o Paraguai, né? Nem tudo são flores no Paraguai. Então, aí você consegue enxergar a dificuldade, você consegue enxergar a oportunidade. A oportunidade você só está atento quando você vive aquela dificuldade, né? E você olha ali, aí você consegue resolver aquele problema, aquela dificuldade, aí você ganha dinheiro. André. Não é assim com o médico? Sim. Você tá lá fudido faz o diagnóstico lá, entendeu o que é que tá acontecendo, né? Os exames e tudo. É o seguinte, ó. Quantos negócios você tem? O que você pode dizer também, os públicos, né? Eu tenho olha, eu atuo há muito tempo na área de telecomunicação, é isso que eu gosto de fazer, eu sei fazer. Na parte de software, onde está hoje talvez o meu maior faturamento é na parte de software. E é o que eu gosto de fazer. Eu comecei fazendo software na vida. Que ano? Pô, cara, eu comecei a programar no ano entre 93 ali, 92 e 93. Programar em 93? Como é que deve ter sido isso aí? Comecei ali. Mas um pouco antes eu tive acesso, tá? Sim. Eu morei numa cidade chamada Queimadas, na Bahia. E meu pai, o pastor da primeira igreja batista lá de Queimadas. Sim. E ali tinha uma pessoa que era membro da igreja, que até já faleceu há um tempo atrás, e ela e o esposo tinham uma padaria. E eram empresários bem conceituados ali da cidade, pessoas bastante abastadas e tal. E os filhos deles tinham acesso a coisas que eu não tinha. E aí a gente tinha amizade e tal. E eu comecei a ter acesso a um computador, né? Naquela época ali. E com programação em Basic, né? Então, aí... Como é que você estudou isso antes de ter um computador? Era revista. Você via Antigamente você tinha as revistas e você pegava a revista e você tinha lá o joguinho. E aí você tinha um jogo ou tinha algum programinha ali básico em Basic e você tinha que fazer e executar. Pronto, eu executava. Depois que você desligava o computador, ele sumia, porque não tinha memória para gravar. Como se fosse anamnésico, né? Aí depois você veio a opção de gravar
aquele jogo numa fita cassete. Então a gente ligava ali um gravador. Peraí, um computador, você programava no Basic e depois passava no fita cassete? Como é que fazia isso? Você colocava ligava, o computador se ligava na televisão. Sim. Era assim, né? Tipo um videogame, né? E aí você ligava, e aí você aumentava o som e ligava o videocassete e o próprio Basic começava a colocar um som como se fosse... E ficava ali naquele som. E aí você gravava aquilo ali. Se não tivesse nenhuma zoada, se alguém não abrisse a porta, se não acontecesse passar um carro do ovo lá e tal... Você conseguia ter o código 100% e aí depois você só apertava ali um modo do computador, Peraí, caramba, eu computador, tô ficando... ouvir aquilo novamente e também se não tivesse nada no meio do caminho. Como se fosse um código de voz, Como se fosse um código de voz, entendeu? E aí ele interpretava aquilo ali e era o programa, ele era digitado automaticamente, vamos dizer assim. É como se a gente tivesse hoje... O início da tecnologia, isso mesmo. Não, a gente vê hoje o WhatsApp, que a gente recebe uma mensagem de voz, aperta ali, transcrever, né? E vem ali transcrito. Isso já existe há muito tempo, né? Só que de outra forma. Então, aí chegou essa tecnologia e tal, aí a gente gravava os programas na fita cassete. E eu gostava muito de ler, sempre fui muito curioso na área de eletrônica. Quantos anos nessa época você tinha, assim, só... Cara, isso foi em 1980 e pouco, 90. Já era adulto, já teve negócios antes, já tinha trabalho? Não, ainda não tinha negócios não, era bem ali... Foi em 1989, 90, mais ou menos no ano de 90. E foi assim, o meu primeiro acesso, porque eu já era curioso na área da eletrônica. Eu fiz um curso ali com o Instituto Universal Brasileiro, de eletrônica, aquelas revistas ali, a gente construía os projetos. Então, para mim era uma área que tinha afinidade. Aí comecei a conhecer assim. Aí depois foi evoluindo e aí a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro com... Calma, antes de lá, você já é casado aí? Não, adolescente, cara. Adolescente ainda, né? Tô falando aí, eu tinha por volta de... Que você disse que... 14, 15 anos. Casou só com colchão, você falou. Casei só com... Na verdade, assim, eu tinha um colchão, eu tinha uma máquina de lavar que eu tinha comprado há um bom tempo. Tinha um faqueiro. Então nasceu em berço de ouro, só pra deixar claro. Claro que não nasci. Tinha um faqueiro. E aí, perto de casar, eu disse, não, eu tenho que comprar agora uma geladeira, tenho que comprar um fogão e depois eu tenho que comprar uma televisão. Aí, consegui comprar isso, mas não consegui, comprei o colchão também e não consegui comprar a cama. Aí depois eu comprei a cama, a gente montou a cama. Aí a vida foi... Aí depois veio um sofá, depois veio isso, veio aquilo. As coisas vai acontecendo, né, com o tempo. Mas a gente tá na adolescência ainda, né? Até da adolescência ali... Não, mas eu casei tem 20 anos. Então, assim, eu comecei a vender software. Eu vendi software, eu quebrei várias vezes. Eu tive negócio de informática. E aí, assim... Então você não acertou de primeira, sempre... Não. A maioria ninguém acerta de primeira, não, né? Porque falta foco, falta experiência, falta vivência. Aí você às vezes se junta com sócios que têm um pensamento às vezes que está numa direção que você não quer e às vezes esses relacionamentos dão errado e enfim, acaba que não funciona ou às vezes não é nem por conta de sociedade nem nada. Por exemplo, quando eu voltei de Queimadas e tal, e aí a gente veio para Salvador, aí eu fiz o meu primeiro ano do colegial, né? Naquela época você tinha a parte técnica, né? Você tinha o colégio, ele era ou você se formava em magistério ou contabilidade, né? Você tinha ali esse formato. Que colégio, né? Foi? Você sabe o nome? Sei, eu comecei a fazer meu primeiro ano no colégio Alípio Franca, que fica lá no Derezeiros ali, né? Uhum. E aí... Não conheço não, mas ainda existe hoje ele? Existe. E por que eu fiz lá? Aí, ó, o dono da USE já estudou no colégio que você talvez esteja estudando aí, que estiver assistindo. Eu estudei em escola pública várias vezes da minha vida e também em escola particular. O meu pai sempre, quando ele pôde, ele teve condição de pagar uma escola
particular pra gente, ele pagou. É uma coisa que eu valorizo muito, porque educação é o que você hoje tem de importante, né? Apesar da educação no Brasil hoje não andar tão bem, mas, enfim, é o que você pode deixar de legado para seu filho, né? Observa, né, a diferença do colégio público para outros colégios. E escola pública já foi muito boa, né? Então, nesse ano, aí eu fui para lá, ali pro Franca, porque era uma escola muito boa na época de contabilidade, e eu comecei naquela época ali, antes da 8ª série para o 1º ano, eu já estava desenvolvendo. E eu comecei a desenvolver programa para mercadinho, né, para empresa de... Que tipo de programa você fazia? Aqueles de pagamento? Não, para controle de estoque, emissão de cupom fiscal, controle de faturamento e tal. Faz um inventário assim, né? O programa contábil com balanço, com tudo. E aí acaba que... Como, por exemplo, o Blink, mais ou menos? Hoje... De emissão de nota fiscal, talvez, né? Todos esses programas você fazia na época. Sim. Eu fui um dos primeiros assim, eu estou entre os pioneiros aqui de Salvador que fazia esses sistemas, né? E aí, nessa época, eu resolvi fazer o curso de contabilidade justamente por conta de já ter começado a fazer ali então no colégio você já programava no colégio, no primeiro ano. Lá já estava indo para contabilidade para entender mais. Eu tinha 16 anos, 16 anos. Caramba! Rapaz, 16 anos já estava começando a vender programas já vendi. Programa de computador. Já vendia software, né? Rapaz, interessante isso aí. Aí quer dizer que você foi lá e estudou contabilidade para unir uma coisa com a outra? Sim. Entender um pouco mais sobre como funciona o inventário, tudo isso, estoques? A contabilidade foi o meu, vamos dizer assim... era a minha dificuldade de entender como é que funcionava a contabilidade da empresa, como é que funcionavam as coisas, e eu disse, eu vou fazer contabilidade porque eu vou aprender só um momento. Sim. Quiser sentar, André? Fique à vontade. Tá, vamos. Estou invadindo o lugar dele. Vamos pra cá. Fique à vontade. Vem cá, eu queria que o senhor me ensinasse a como funciona, a como fazer um café aqui. Cafezinho é sempre bom, viu? Inclusive é um termo, né? Vou fazer um cafezinho pra você aqui. Bora lá. Um cafezinho... Pega aqui um cafezinho italiano pra você, ó. Olha aí, ó. Você que já provou muito café, a diferença entre eles? Olha... A diferença realmente é assim, olha... Se você pega, por exemplo, um café colombiano, ele é um café mais aromático. E... A depender da torra, geralmente as torras são mais fracas, ele não é tão encorpado. Quando você vai para um café aqui no Brasil, depende da região. Aí você tem cafés encorpados aqui no Brasil, você tem cafés aromáticos, você tem uma grande variedade de grãos no Brasil. Agora, na Itália, geralmente ele é mais encorpado, principalmente na região ali de Nápoles. Entendi. Você tem... O café na Itália ele é mais valorizado do que em outros lugares. Ele tem uma... Ele tem uma pegada diferente, né? Então você vai ter um café mais forte. Você que também quer? Não, bebo café não. Não bebe café, não? Então, olha, o cara que não bebe café não é homem, viu? Cuidado. Calma, por isso aí. Cuidado com esses caras que não bebem café. Não tem testosterona, não tomam café. Mudou. Não, acho que é por conta de algum problema, né? Entendi. Não gosta. Achei que era algum problema de corpo humano. É problema de corpo, não. Então você vai beber um café hoje sem açúcar pra você experimentar um café sem açúcar. Vamos quebrar esse paradigma. Sabe o que eu ouvi falar? Antes era um número maior, agora eu descobri que é menor. A cada 3 homens, um é gay. Você é? 1, 2. Deve ser o cara que tá assistindo aí, né? Ele não. Rapaz, nem me fala disso. Ontem eu peguei peguei um voo de Brasília pra cá, né? Fiz um bate-volta em Brasília. E aí... Pô, muito bom, velho. Muito bom mesmo. É diferente da torra comum, do café comum. Sim, bem diferente. Muito diferente. Senta aqui, ó. E aí... E pode sentar aqui. Descansar as pernas. Aí peguei um voo com a Latam. Quando eu fui chegando logo, eu vi, cara... uma comissária, que na verdade não era uma comissária, entendeu?
Tá, entendi. Bicho, eu olhei aquilo aí, que aberração do cacete, bicho. Você chamou ela de quê? Comissário? Não. Eu preferi comissário? não falar. Bicho, Você viu a Erika Hilton agora? Eu vi, vai sair até uma postagem meio-dia, e deve ter saído na minha rede aí falando sobre isso aí. Mas, cara, você pega... Eu peguei o voo ontem, eu vi esse negócio e eu olhei assim, rapaz, que porra é essa, bicho? Pô, tô mais alto que você aqui, eu quero baixar ele pra ficar na sua altura, velho. Aqui, ó. Onde é que é? Pronto, já aumentei aqui, vou ficar na sua altura agora. Ah, perfeito. Agora, você tava falando de Erika Hilton, né? Não, você que falou. Parece que... Mulheres, me desculpem, mas parece que tá começando a reverter algumas coisas aí. O homem biológico mandando nas mulheres de novo. É assim, é mesmo que eu vou ser agora presidente, sei lá, da comissão dos negros. Você vai ser? O cara branco vai ser presidente da comissão que vai tratar questões dos negros, de afrodescendentes. Cara, não tem... Quem tem que tratar isso é o cara que é o negro. Ele que entende a necessidade dele. Não sou eu. Eu posso até saber de uma necessidade ou outra. É a mesma coisa. Porra, você agora é presidente da comissão dos travestis, dos viados, dos LGBTs, da puta que pariu, sei lá. Da sua de letra. Eu sou um cara hétero, entendeu? Eu não sei nada do mundo dos caras. Não tem nada a ver. E aí agora você pega uma porra que não é mulher, que é homem, e vai botar pra ser presidente da comissão lá das mulheres, que porra é essa, bicho? Você pode se identificar mulher, mas não é. É sabor. Mulher. É sabor, essa aí. Entendeu? Isso é uma porra, não é? Então, eu não vejo. Sim, tá, tudo bem. Adolescência, você começou a programar Basic. A diferença do mercado de software hoje eu vejo que a maioria ali é R$40 ali por mês, um exemplo bem baixo. Você tem aplicativos R$100 por mês e tal. Hoje, antigamente, era possível fazer algo assim na internet ou fora da internet? Como é que era? Antes era uma a internet, a gente tá falando aí, por exemplo, de 1994 ali, mais ou menos, que foi a primeira vez que eu comecei a vender software, porque... eu trabalhava eu era do projeto Aprendendo a Trabalhar do governo do estado da Bahia. E aí eu tive acesso mais foda a computador nesse projeto, que era um projeto feito pela mulher do Antônio Carlos Magalhães, a Arlete. Ela fez esse projeto das voluntárias sociais. Era um projeto das voluntárias sociais, que pegavam pessoas, bons alunos das escolas, e colocava em comunidade. E aí na minha 8ª série... Foi um ano antes de eu ter entrado para contabilidade, na minha 8ª série. Na 8ª ou na 7ª, André? 7ª série. Eu acho que foi na 7ª série. É frame que você fazia na 7ª série? Rapaz, eu nem a minha idade, cara. Na 7ª série. Na minha 7ª série, eu era o melhor aluno da sala. Sim. Porque eu já tinha perdido um ano. Eu perdi um ano. Perdeu um ano? Perdi um ano. Porque você era porque você era mais... Não, porque na verdade, assim, eu perdi um ano por... Não sei, eu passei muitos problemas, assim, de adolescente. Fui um adolescente muito rebelde e tal, e eu larguei a escola meio que de mão. Então, eu acabei repetindo um ano. Repeti um ano. Isso no interior, isso foi em Queimadas. Entendi, tá. Você repetiu o ano lá em 7ª série para 8ª. Aí eu vim meu pai voltou, saiu de Queimadas e veio pra Salvador, certo? E aí eu fui estudar na escola. Pois é, eu fui estudar na escola, saí da escola, e eu perdi na escola pública, viu? Eu fiz 5ª, 6ª e 7ª na escola pública, perdi a escola pública 7ª e vim para a escola particular. O professor Lorival faleceu agora, tem menos de um ano que ele faleceu. Ele tinha uma escola ali em... Tem contato dos seus professores, né? Tenho. Tinha uma escola ali em Vila Canária, bem na pracinha ali na Vila Canária. E eu saía, eu morava nessa época no Colina Azul, então eu saía andando do Colina Azul, subia a ladeira ali do antigo Paz Mendonça, tinha um Paz Mendonça ali que hoje deve ser um todo dia aí, para ver alguma coisa.
Aí eu saía andando ali, subia, passava pelo golfe, aí subia, tinha o Esporte Clube Ipiranga, e a gente fazia, inclusive, jogava bola no Ipiranga e fazia a educação física da escola no Ipiranga. O professor tinha um convênio lá, a gente entrava para o Ipiranga e fazia lá. Era legal. E nesse ano da 7ª, participei de banda marcial, né? E toquei todos os instrumentos na banda marcial da escola. Entendi, tipo fanfarra. Tipo fanfarra. Né? Você tocou quais instrumentos lá? Todos os instrumentos da banda eu toquei. É mesmo? Trombone, até de trombone, trompete, tudo que você pensar. Eu era bombardino lá. Tudo que você pensar, bumbo, caixa, surdo, prato. Eu passei por tudo. Multifunções. Eu passei por tudo e depois ainda fiquei um ano indo pra banda para ensinar os alunos que iam chegando na escola, né? Ainda fiz essa... Isso é legal, velho. Eu gostava. Aprendi bastante. Eu gostava, você conhecia a menina, namorava lá e tal. Era legal. A época de... Rapaz, a menina que conheci lá era um problema. Deixa lá. Enfim, mas aí nessa 7ª série teve esse projeto da Aprendendo a Trabalhar. Aí eu fui como melhor aluno. Porque eu cheguei detonando na 7ª série, minha 8ª série também. Depois aí eu comecei a detonar nos estudos, né? Foi um ano ali realmente meio louco. Então eu já tinha idade para o projeto Aprendendo a Trabalhar. Já tinha idade para o projeto, porque era a partir de 16 anos, 17 anos. Aí eu já tinha os 16, estava na 7ª. Geralmente você faz a 7ª com 15. Né? Já tinha uns 16 anos, aí fui. Fiz a prova lá. Passei, depois fui fazer um teste psicológico, passei. Aí eles me colocaram no topo da lista. E geralmente o negócio que você é chamado entre 3 meses a 1 ano, eu fui chamado com menos de um mês. Entendi. Eu acho que foi 2 ou 3 semanas. Eu fui chamado para uma vaga. Então assim, eu era bem adolescente. Comecei dessa forma, porque eu fui para a Secretaria de Indústria e Comércio e lá eu tive acesso de fato a computador. Foi o primeiro acesso de verdade a computador. E aí eu peguei essa grana que eu comecei a ganhar lá e comecei a juntar e comprar uma placa, comprar outra coisa. Qual sistema operacional era esse computador? MS-DOS. MS-DOS. Windows nada. Não, o Windows não existia na época, assim, era o Windows 3.0 e era muito limitado e quando chegou, eu já tinha mais de um ano trabalhando lá, foi quando lançou ali o Windows, tem que ver a data aqui. Você viu o lançamento do Windows? Vi. Bacana. Eu já nasci Tinha com o Windows 2, o Windows 3 é que na verdade foi assim, o Windows que mais se popularizou, né? Deixa eu ver aqui quando foi. O XP era o qual, mais ou menos? Não, o XP já foi bem depois. Foi bem depois, então já existiu. O XP já... Imagina, hein? O lançamento do Windows 3 foi 22 de maio de 1990. Você já estava... Eu já estava trabalhando lá, mas lá não tinha na secretaria. Porque isso aqui foi lá nos Estados Unidos. Aqui não tinha. Veio chegar o Windows 3 por volta de 93, 94. Entendi. Foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar lá. Não tinha, e aí chegou... Mas era muito limitado para vocês. Era limitado, porque naquela época você... Não sei se você... Talvez você não se recorde, não sei que ano você nasceu. 2000. Então você não tem como saber disso. Talvez se você já leu, mas a gente tinha um problema sério naquela época, que era a questão... da abertura do Brasil. O Brasil era fechado, você não podia importar nada. Então, tudo que você tinha no Brasil aqui, alguém trazia por debaixo do pano. Era pirata... Ou indústria nacional. Enfim, assim, ou indústria nacional. Né? Então, com o governo do Collor, que se abriu ali as importações. Aí veio o primeiro Lada. Lembra do carro Lada? Não sei se você já... Era um carro russo, que foi o primeiro carro que... Pô, interessante isso aí. Não sabia que era tão fechado no Brasil, não. Era fechado. Então era muito complicado. Aí se abriu ali as importações e tal. Então, assim, 93 para 94 foi quando o governo fez licitação e conseguiu comprar a licença do Windows, e a gente teve o Windows, que na época era fornecido eu acho que era pela Itautec. Quando você usou o Windows depois de... Não, assim, você já usou alguma vez? Eu usei o Windows, mas assim, a gente não tinha acesso ao Windows. Tô perguntando isso porque normalmente o programador, ele o acesso ao Windows, antes do Windows. Acesso ao Windows dentro lá da secretaria era exclusivo a um computador.
só tinha um computador com Windows. Depois aí veio o segundo computador, Entendi. que aí veio o Windows 3.1. Entendi. E depois veio o Windows NT. E o Windows NT eu nem cheguei a ver dentro da secretaria, porque lá a gente tinha muito, era DOS, MS-DOS e uma rede do Unix, tinha uma rede com Unix lá. E tinha o terminal Unix. Por quê? O que o computador fazia naquela época, né, pra gente entender? Naquela época você tinha máquina de escrever. Então você precisava da máquina de escrever para fazer livros, para fazer correspondência, para tudo para documentos em si. Então era se usado muito processador de texto. Tanto é que no governo não se usava, por exemplo, o Word. Por quê? Porque você não tinha legalidade de comprar o Word aqui. O Word que tinha era pirata. Entendi. As pessoas traziam disquete de um país pro outro, não tinha como trazer via internet, não existia isso, fazer um download lá e trazer, não existia isso. Sem internet. No máximo você tinha ali as BBS que você se conectava via modem, mas para baixar algo era muito complicado, porque você precisava às vezes de um dia, 2, 3 dias baixando um programa, dependendo do programa. Coisa você baixava mais rápido, mas dependendo do programa você passava ali horas e horas e horas baixando. Então você pegava os disquetes, você trazia os disquetes de um lugar para o outro, aí você copiava os disquetes. Tanto é que se teve um comércio gigantesco de venda de disquete, você abria o jornal à tarde, o pessoal vendia o software, você pagava pelo disquete, né? Então a pirataria era via disquete naquela época. Então, voltando, a secretaria usava processador de texto. E tinha um processador de texto que se chamava Carta Certa. Então era o processador de texto que a gente usava. Depois veio o WordStar, o próprio Word, que foi uma melhoria ali meio que do WordStar. Pô, eu fico imaginando como é que o cara que iniciou na programação, no início dela, e hoje vê o Cloud Code, vê ferramentas de IA programando para você. Depois eu vou falar disso, senão a gente não dá continuidade aqui. Sim, mas é insano isso. Mas é bizarro, bizarro. Hoje você com um prompt você faz um sistema. Pegou toda a geração, velho, tudo. Aí lá atrás a gente usava o computador para quê? Para processador de texto, para planilha e banco de dados. Eram as 3 principais aplicações que se dava ao computador. E você tinha, na época, o DBase, o DBase 3 Plus, que era uma coisa assim, quando você falava em banco de dados, não era todo mundo que mexia, não era todo mundo que sabia usar o Carta Certa, não era todo mundo que sabia usar o Lotus 123, porque se não tinha Excel, era o Lotus, E não era todo mundo que sabia usar, por exemplo, o WordStar. Porque são processadores de texto, gente, que na época, se você botar um negrito, eu quero botar aqui um negrito. Hoje você pega o mouse, arrasta e aperta lá no N de negrito e aquele texto fica negrito. No WordStar, no WordStar ou no Carta Certa, você pegava, abria o colchete, botava B, fechava o colchete, escrevia o que você queria em negrito, abria o colchete, botava o barra B, fechava o colchete. Não era nem o colchete, era o sinal de maior e menor, né? Enfim, e cada processador de texto tinha um esquema de você botar o negrito. Se você quisesse botar negrito e itálico, se você quisesse fazer qualquer coisa, era tudo dessa forma. Então, a forma que eu aprendi, aí volto lá atrás, em Queimadas, que eu tive o primeiro acesso ao BASIC, eu tinha acesso ali à eletrônica, e depois comecei a ter acesso a processador de texto, a planilha, o Lotus também para você fazer as fórmulas. Era diferente. Hoje, a pessoa pega uma fórmula no Excel, você tem... eu tenho facilidade em fazer fórmula no Excel, mas tem gente que já não tem, que olha o Excel ali e já não consegue entender, porque isso vem de lá de trás. Então, se você tem conhecimento passado, o futuro ele fica mais fácil. Os trabalhos e tudo, continuam permanecendo. E a gente fazia tudo na linha de comando, era no DOS. Para abrir, era abrir e quando se tinha ainda HD para ter as coisas no HD era mais fácil. Quando você não tinha, você tinha que carregar o sistema operacional. Pra abrir o que seria instantâneo hoje? Hoje você clica e abre o Word. Antes, para abrir o Word, você precisava de quê?
Antes de abrir o Word, eu carregava primeiro o sistema operacional. Depois que eu carregasse o sistema operacional, eu iria pegar o disquete do Word, carregar, ia digitar o Word. Ele ia pedir o segundo disquete, ia deduzir o terceiro, o quarto. Depois que ele carregava tudo na memória, aí ele abria o programa. Aí eu precisava salvar um arquivo. Eu tinha um disquete onde estava o arquivo. Eu carregava o arquivo e depois eu ia salvando. Não era o Word isso aí. Era outro programa. Não, no Word no DOS, o Carta Certa no DOS, o WordStar no DOS. Caramba. Não era simples. Você tinha 1, 2, 3 disquetes que você precisava carregar. E tinha sistema que já foi ficando melhor, por exemplo, o Word 6. O Word 6 eu não conseguia rodar em um disquete, eu tinha que ter ele instalado. Entendi. Você visualizar a impressão é coisa que era absurda, não existia. Então, as telas eram verde, né? A telinha verde. Mas enfim, é outro papo. É só para falar da programação. Aí lá eu tive acesso ao DBase. Tinha um cara que ele tinha vindo do Rio de Janeiro, do BNDES do Rio de Janeiro, e Paulo. E aí ele tava lá nesse setor que eu fui lotado lá para trabalhar, e ele me incentivou muito. Não, venha para cá, venha aprender a usar isso aqui. Venha aprender a usar a planilha, o Lotus, venha aprender a fazer. Por quê? A gente tinha uma publicação lá que estava sendo lançada, que era Bahia, Terra da Felicidade. E aí, essa publicação que estava sendo lançada, ele que fazia as planilhas para mostrar ali os investimentos na Bahia, o que é que estava dando de projeção, falar do passado, mostrar o futuro, para trazer investidores para a Bahia, porque eu fiquei lotado na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Então, esse setor que eu fiquei era o setor que fazia essa publicação. E aí eles precisavam digitar vários textos, precisavam fazer várias coisas, e eu ajudei a fazer esses textos, né? Que depois foi para uma edição, e aí sim usava o Windows, já no final, com um programa de edição, que eu esqueci o nome agora, cara, desse programa de edição, mas só tinha lá, a gente digitava tudo no Word, eles importavam para lá e a fazia a diagramação, né? Eu esqueci o nome do sistema de diagramação que se usava na época. Aí e eu digitava esses textos no Carta Certa, no Word, as planilhas no Lotus. Eu aprendi muita planilha, porque o Paulo era um cara muito técnico, e ele fazia cada planilha do caralho, bicho. E aí eu aprendi planilha vendo ele trabalhar. Sim. Eu sentava e ficava aqui vendo o cara trabalhar. Entendeu? Aí você tentava copiar o que ele fazia ali. Exatamente, aprender, ver como é que ele fazia as formas, como é que ele fazia as coisas, e depois o DBase, porque precisava mandar essas publicações pra gente no mundo inteiro, então tinha que fazer as etiquetas, e tinha que ter esse pessoal que iria mandar. Então a gente pegava os livros de endereço, onde tinha lá o endereço das pessoas, e a gente cadastrava para depois ficar imprimindo etiqueta, porque toda hora tinha que mandar uma publicação, um negócio, e não dava para pegar a máquina, porque antes era assim, você pegava a máquina de datilografia e datilografava uma etiqueta, ou direto no envelope ali para poder mandar. Como era uma publicação grande, não tinha que ser etiqueta. Aí a gente conseguiu pegar a etiqueta para a máquina para impressora. A gente conseguiu a etiqueta contínua ali, que vinha aqueles. Antes era o papel contínuo que você botava na impressora e imprimia, né? Aí a gente conseguiu a etiqueta também. E aí conseguimos com o DBase fazer as etiquetas. Aí foi quando eu disse, pô, a gente pode ter um programa aqui de cadastro e setorizar esses caras, porque toda hora tem que mexer num banco de dados ou em outros, carregar um banco e migrar de uma coisa para outra, ou imprimir um monte de etiqueta que não vai usar, porque a gente tinha que selecionar algumas pessoas e tal. Eram vários bancos de dados de endereço e tal, e não tinha como categorizar isso. Eu disse, pô, posso fazer um programa aqui para eu categorizar isso e ficar mais simples na hora de enviar determinada publicação, eu consegui enviar para a pessoa certa. Aí foi que eu comecei a estudar o DBase. Tinha uma biblioteca legal lá que eu comecei a estudar. Eu pegava os livros para ler, aí estudar DBase, estudar Clipper, né? Porque eu comecei a fazer os programas em DBase, só que o DBase era muito lento. Eu disse, bom, tem que tirar isso de dentro do DBase. E aí fui evoluindo justamente por conta dessas dificuldades, analisar o problema, achar uma solução para poder com essa solução eu trazer uma inovação e tal. E aí foi que eu disse, pô,
comecei a trabalhar fazendo essas coisas lá, e as pessoas queriam nos setores, brigavam por mim. Por quê? Você entregava uma solução que ninguém Ninguém tinha na era época. um estagiário, bicho. Que 16 para 17 sem anos. entender quanto tá saindo, entrando direito, Entendeu? uma bagunça, num papel. Não, e setores lá, você tinha setor que mexia com, porque era Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Você imagine, indústria, comércio e turismo, são 3 setores que hoje não existe mais uma vez na secretaria que faz essas 3 coisas. Era SICT, o secretário era Paulo Souto, que era o vice-governador. Né? Então eu entregava um valor ali que nenhum estagiário entregava. E as pessoas brigavam para me levar para o setor. E eu comecei a fazer coisa para outros setores e ficar depois do horário e fazer coisa para outros setores, né? No órgão público. Né? E eu aprendi muito, foi uma escola muito boa, tenho bons amigos desde lá e tal. E assim, entrei na programação por conta disso. E aí eu comecei a fazer sistemas, porque um amigo vai falando para o outro e tal, e vai surgindo as necessidades. Aí eu comecei a desenvolver sistema para amigos, e aí um foi indicando para outro, para outro, para outro, para outro, para o pai do outro, para o pai do outro, para o primo do outro, o tio do outro. E eu comecei a desenvolver os sistemas, e aí acabei depois saindo lá da secretaria e comecei a tocar negócio desde cedo, com 17 anos, fui emancipado e comecei a tocar negócio com 17 anos na área de programação, vi na área de informática um bom negócio também, né? E nessa época, aí eu fiz o primeiro ano de contabilidade, saí da escola de contabilidade e fui para a escola de processamento de dados da Bahia, Colégio de Processamento de Dados da Bahia. Como é que sua família reagia quando você falava, meu pai, eu tô estudando processamento de dados, trabalhando com processamento de dados? Não, meu pai... seu pai, por exemplo, pessoas aleatórias, amigos seus, que não estavam nessa... Achavam que era o futuro, que não tava nessa vibe. E assim, a gente vai se... Porque se numa época que a deslocando. mão de obra era As diferente. pessoas pensavam em ser professor, ou trabalhar com contabilidade, ou com administração de empresa, ou ser peão. Informática era uma coisa que ninguém sabia direito, não se tinha, e eu morava no Colina Azul, porra, na favela, né? A favela daquela época era o Colina Azul, vamos dizer assim. Entendi. Então não era. Não era aquele menino estranho você, não? Era. Mas foi bom. A gente na verdade, ia se desapegando, porque ou o cara ia. Muitos amigos meus, inclusive vários, morreram porque foram mexer com drogas, porque foram Então você vivenciou isso no também, caminho né? do crime, sim. Pessoas que Sim. foram pro crime não... Sim. Sim, até primo meu. Chegou a oferta Entendeu? pra você nesse quesito? Sempre chega, pô. Sempre chega. Trabalhar de alguma forma lá, né? Tipo, Não, sempre chega acesso à droga e tal, mas eu Sim. sempre fui muito cabeça e na igreja, a educação de meus pais sempre. É por isso que você tem que educar a criança o caminho que deve andar. Depois de velho, ele não se esquece. Então você educa ali e não. A gente sempre chega a oportunidade de fazer coisa errada. Aí você tem que saber escolher seu caminho. Os que escolheram, e aí você fica olhando assim, olha, dos seus amigos de colégio, de infância, quantos você tem contato hoje e quantos deram certo na vida? quero perguntar isso pra você. Olha, poucos amigos eu tenho contato, poucos deram certo. Talvez 4 ou 5 aí. Aqueles que falam que o cara que rouba, o cara que tá nessa vida é uma vítima da sociedade. Como você observa, você saiu do mesmo lugar que eles. Não existe vítima de sociedade. Você é vítima de você mesmo. Uhum. É você que desenha seu futuro, é você que corre atrás das suas coisas e não precisa ter nada, você precisa ter vontade, né? Ter vontade, aí você vai aprender, aí você vai executar 10 vezes para poder saber como é que executa de forma correta, você vai cair, você vai levantar, e a vida é isso, a vida é cheia de altos e baixos, e quando você chegar em cima, você vai cair de novo, e você vai levantar, e vai. É constante, cara, é constante, porque a gente vive num país que é o país que detesta o empresário, é o país que quer ver o empresário lascado, né? Você tem impostos altos, você tem uma
política suja. Ontem mesmo eu estava em Brasília, aí vi uns 2 políticos, eu até andei rápido para poder não pra vontade não vir eu dar um tapa. É sério. Pô, é da sério. raiva mesmo. Aí você vê ladrões Não, ali, visivelmente. inclusive aquele cara que é o Otoni de Paula, eu cruzei com ele e com outro político lá. O Otoni de Paula mesmo, um cara que eu acho que, sabe, é um cara que se aproveitou ali de Bolsonaro, que se aproveitou de toda a situação do PL, e um cara que hoje tá na esquerda, né? E tá aí, se Você diz vê, né? que é um cara que, pô, safado, bicho. Então você tem esses caras aí, a política nossa é nojenta. Então, assim, eu até tava fazendo um vídeo que, bicho, eu não sei. O Brasil é um país tão rico, que tem tanta coisa, tem tanta gente boa, e muita gente ruim, todo lugar tem, mas é um país que tem tudo pra dar certo e não dá certo. Grande parte, desculpa aí, é onde eu tiro meu sustento, eu também sou nordestino, mas grande parte tá aqui por conta do Nordeste. E aí você olha uma coisa que até o Renato 38 fala, que é o cara que vive na praia e o cara que vive no gelo, né? O cara que vive na praia tira o coco, tira o coco, bebe a água, deita na rede de novo, tá lá. E amanhã você tira uma manga ali, come uma manga, no outro dia é época de goiaba, você come a goiaba, no outro dia você vai lá, caça, né? No outro dia você levanta, vai ali, pesca, pega um peixe. Não tô com vontade de entrar no mar e pescar não. Tem as ostras, o caranguejo ali, o cara come. Ele não faz conta, ele é um bom vivão, não faz Sim. conta com nada e tal. O cara que vive no gelo, ele, cara, é o cara que é bom de matemática, é o cara que vai fazer conta, eu vou passar aqui tantos meses de frio, eu preciso aqui ter tantos quilos de comida estocada, eu preciso fazer conserva, eu preciso defumar a carne aqui, conservar a carne, salgar a carne. É o cara que faz todo o corre para que na hora que vem o inverno, que ele não consiga caçar, que ele não consiga fazer nada, ele tenha ali o alimento, senão ele vai morrer de fome. Então, é a dificuldade que faz. E a gente não tem dificuldade aqui no Nordeste, né? É uma vida mais alegre, se diria, né? Por exemplo, O maior carnaval do carnavais, mundo é onde, né? carnavais, tudo, né? Brincadeira, Festa o tempo inteiro. brincadeira. Sim, sim, bora lá. Então você estava sendo já requisitado como uma pessoa que faz softwares, vamos dizer assim, e chega um momento que você fala, pô, vou ter que abrir uma empresa. Tá na hora de começar a botar um nomezinho aí na frente, começar a prospectar, a vender. Quando é que foi isso? Quando foi a primeira vez que você... Não é a primeira vez que você fez uma venda, não. A primeira vez que você realmente botou um nome assim na frente e falou, vou vender através desse nome pra dar certo. E eu sei que você quebrou várias vezes, então... Eu comecei assim, ó. Eu comecei a atender várias empresas como pessoa física. Então eu estava na escola ainda, no colégio de processamento de dados. E aí acabou que juntei com mais alguns amigos e a gente começou... Todo mundo ali programava, entendia de computador, ia chegando os clientes, a gente formou ali meio que uma sociedade, a gente não tinha empresa, mas a gente formou meio que uma sociedade e resolvemos começar. Inclusive, uma das pessoas, o Luciano... Sabe o que é engraçado? Você fala desse tempo aí. Eu tô imaginando assim, ele deve ter feito uma reunião no Teams ali. Eu lembrei que não tem nada disso nessa. Porra nenhuma. Era Isso tipo, a você escola tinha era que entrar lá no resenha, local. e cada um tinha que trabalhar e tal. E tinha um Não um recebia Luciano. Pix, não tinha Pix, então era tudo... Formou uma sociedade, era Luciano, né? Eu, o Sandro e o Afonso. O Afonso era meu vizinho, a gente ia sempre de ônibus, então a gente pegou uma amizade bem, era o Duda. O Sandro, um cara bem inteligente pra caramba, também. O Luciano também é um cara muito esforçado, muito batalhador também, inteligente. E eu. Então, os 4 ali a gente formou e começamos a fazer alguns negócios, né? E aí começamos a atender clientes e tal. A gente não tinha dinheiro, às vezes o dinheiro não sobrava. Às vezes a gente descia de ônibus num lugar. E uma história muito interessante. Eu saí de Pau da Lima, lá do Colina Azul, e peguei um ônibus. Acho que até era Barroquinha que tinha lá no Pau da Lima. A gente descia, saía do Colina Azul, subia
a ladeira e pegava o ônibus e ia, né? Aí cheguei ali no Bonocô, tinha um cliente ali que tinha um mercadinho. Acho que esse mercadinho existe até hoje lá. E esse cara, eu instalei lá, fiz rede e tal, e ele nunca estava lá para me pagar, sempre estava me dando cano, né? Aí, não, ele marcou para eu receber o dinheiro. Aí eu fui lá, e era difícil, não tinha celular na época, era difícil você... Não tinha quase nada na época de comunicação assim. Não, aí eu dependia de falar no telefone, era caro você fazer uma ligação de telefone. Então, assim, são dificuldades que hoje é impensável, né? Você pega o telefone e manda um WhatsApp aqui e fala com o cara. Isso não existia, né? Para começar a conversa. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem, a gente conta uma coisa, mas você não entende o grau de dificuldade porque você não viveu aquilo. Isso é verdade. Então, aí a gente foi lá de ônibus e não tinha o dinheiro para a próxima viagem. Tinha que receber lá para voltar. Tinha que receber lá, porque a gente ia para casa de Luciano, que ia dormir lá, porque tinha outro cliente que a gente ia atender, e no outro dia eu ia dormir na casa de Luciano. Luciano, ele veio de Xique-Xique. Xique Bahia? O pai dele tinha um comércio lá e tinha um apartamento ali na Barroquinha, e ele veio estudar. Ele, o irmão dele, depois a irmã dele veio, e ele morava naquele apartamento. Era um apartamento de um quarto, sala ali. E aí eu ia e dormia lá. Levava uma roupazinha, dormia lá e depois a gente ia atender cliente, porque senão não dava, não resolvia o que a gente tinha que resolver. E eu sem dinheiro, Luciano sem dinheiro, a gente usava o dinheiro ali para fazer as coisas, às vezes comprar uma mercadoria, vender, esperava receber, era isso aí, dificuldade que todo mundo vive. E aí chegou lá, o cara não estava lá, não tinha dinheiro, não tinha autorização de ninguém dar dinheiro pra gente, nem o dinheiro da passagem a gente tinha. A gente saiu de lá andando e foi pra Barroquinha, né? Andando. Você andou de onde até onde? Ali da Bonocô até a Barroquinha. E isso não foi uma vez ou outra que a gente andava assim, não. A gente andava várias. Distância que era. Bota a distância pra ver. A gente ia, pra você ter ideia, era bem no terminal da Barroquinha, porque tinha uma escada, eu não me lembro mais, tem anos que eu não venho na Barroquinha, mas tinha uma escada que você descia assim pro terminal da Barroquinha, e o prédio do pai dele era bem, o prédio que o pai dele tinha um apartamento, era bem naquela esquina ali. Aí, então não era até o terminal da Barroquinha mesmo, se você contabilizar até o terminal da Barroquinha, foi o que a gente andou. Ali do meio do Bonocô, mais ou menos, até ali a Barroquinha. Então a gente andava bastante e corria para resolver coisas, né? Aí naquele dia a gente foi um dia que marcou bastante. E aí eu já era evangélico, né? Aí depois eu ganhei Luciano para Jesus, levei ele para a igreja. E aí hoje Luciano, inclusive, virou pastor e hoje é apóstolo de uma igreja aqui, entendeu? E é o cara que vai fazer minha cerimônia de casamento. Que vai ser daqui a pouco. Que vai ser daqui a pouco, dia 21. Então, assim, eu vou chegar no seu casamento ainda. Vai lá. E assim, é uma história, né? Então, assim, a gente teve vários momentos ali de fazer e tal. E quando foi o momento, de fato, que a gente resolveu abrir empresa? Foi na hora que a gente viu que a gente precisava comprar e vender mercadoria, porque os clientes, a gente estava entregando software, eu desenvolvi os softwares, e os meninos faziam manutenção de rede, faziam outras coisas, e eu ficava à frente do software. Luciano também começou a programar, e a gente fazia alguma coisa ou outra ali, e a gente precisava entregar computador, e a gente precisava de empresa. Para comprar também. A gente conseguiu alugar uma sala, conseguiu montar um escritório, aí depois cada um foi para um lado E como era a precificação nessa época, vocês... Rapaz, a gente ganhava dinheiro com o computador, viu? Você tinha... A gente comprava um computador, a gente dobrava o preço, vendia pelo dobro. Entendi. Vendia pelo dobro. Não, eu falo assim, por exemplo, você fazia aquele... o pensamento assim de dá para pagar X tempos de aluguel, ou era tem que fazer o dinheiro para pagar aluguel esse mês? Oscilava muito? A gente queria vender. O dinheiro de pagar aluguel, na verdade, vinha das mensalidades de software, né? Uhum. De manutenção, de assinatura. Isso aí vinha de outras coisas. Mas era dinheiro pra gente. A gente ganhou muito dinheiro. Foi a partir daí, então.
a gente ganhou muito dinheiro com venda. O problema é que era todo mundo jovem, 16, 17 anos, 18 anos e todo mundo despirocado, né? Aham. E cada um com um pensamento diferente e tal, mas assim, foi uma época muito boa. Eu tenho contato com todos eles, né? Por exemplo, o Sandro, acabou que eu namorei com a irmã de Sandro, tenho uma filha com a irmã de Sandro, a minha filha mais velha, e a gente tem contato até hoje. Esses dias ele estava aqui na empresa porque eu trouxe um equipamento para ele dos Estados Unidos. E aí eu vim trazer esse equipamento para ele lá, que ele trabalha, ele se formou em engenharia mecatrônica e tal, e ponto. O Duda virou, cara, saiu de tecnologia, saiu de tudo isso e virou procurador do município do Rio de Janeiro. Caramba, Não tem nada a ver, né? Mas assim, a gente teve contato, assim, sempre tá se falando. O Luciano, hoje ele é pastor, ele tinha a igreja, ele tinha a empresa de software e tudo, e acabou saindo. Por exemplo, naquela época, a gente comprava muita muamba do Paraguai, foi quando eu conheci o Paraguai, né? E a gente comprava muita coisa sem nota. E o Luciano se converteu e ele virou um crente muito acirrado. Então ele disse, eu não vou trabalhar sem nota fiscal, eu não quero saber disso e tal. Calma, não. Naquela época não tinha definição do que era César, de entregar o que é de César. E aí ele, não, eu não vou continuar e tal. Então... Pô, velho. Enfim, e a gente comprava muita muamba, não tinha jeito, né? Tinha o Carvalho, que era grafite, tinha o Duarte, o Duarte, os primeiros ônibus que veio do Paraguai, o Duarte enchia de coisa e trazia muamba pra cá e vendia, né? Porque naquela época não tinha acesso direito. O que é muamba exatamente? Muamba é um negócio sem nota, tipo assim, né? Ah, entendi. Muambeiro é o cara que vai trazer um monte de coisa. Entendi. Eu já ouvi freteiro, já ouvi tanta coisa. Freteiro ou muambeiro, vai dar no mesmo, porque depende muito da época da linguagem. Era o que? Chips, algumas coisas assim de informática? Tudo. O que tinha nota no Brasil geralmente era um monitor que começaram a fazer na Zona Franca de Manaus, era gabinete da Nilco, que era um pouco mais caro, que era lá em Curitiba, então a gente trazia, e depois a Nilco começou a fazer fonte também, então a gente pegava, aí depois abriu a indústria também, que fazia os teclados e mouse, então aí a gente comprava teclado, mouse com nota, gabinete com nota, e às vezes o monitor com nota. O restante vinha tudo do Paraguai. Placa, processador, memória, HD, drive, kit multimídia, caixa de som. Enfim, isso tudo vinha do Paraguai. Não tinha... Isso porque já era difícil ter no Brasil ou apenas porque era mais em conta? O Brasil sempre foi fodido, né? Sempre quis cobrar imposto de todo mundo. Então naquela época já tinha já tem algo abusivo já? Sempre foi abusivo, né? Ah, rapaz, eu te imaginei que ficou abusivo a partir de... Não, o Brasil sempre foi abusivo. Você cria uma pseudo-proteção da indústria barrando importação e bota um imposto gigantesco para importação. Aí depois que se liberou, porque era proibido importar. Entendeu? Era proibido ter produto importado dentro do Brasil. Então aí depois você libera e taxa. E aí os caras continuam mamando nisso e tá lá, mamando até hoje. Não era para existir que as taxas eram... Porque eu vi que no governo Bolsonaro houve uma baixa várias absurda. reduções, vários produtos se reduziu, tirou aquela taxa da blusinha, que foi agora responsável pela falência do Correio praticamente. O Correio está falido por conta de o governo Lula ter retornado a taxa da blusinha, o Haddad, né? Nosso taxade. Enfim, o Brasil ele poderia estar muito bem hoje, não está, porque a curva de Laffer, né? Chega num momento que não se consegue mais pagar. Não consegue mais pagar imposto. Como é que você concorre com outros países? Como é que você pega um produto brasileiro e você não desenvolve a indústria porque você vai comprar uma máquina, você tem que pagar o dobro da máquina. O salário, você paga o dobro do salário porque a lei trabalhista daqui é fodida. O cara tá... Como é que o cara consegue competir? O brasileiro consegue competir porque o brasileiro é criativo. Ele sai, ele vai, ele faz, acontece justamente para não evitar pagar imposto. E naquela época a gente já fazia isso. Ia no Paraguai, comprava. Era mais barato você ir no Paraguai, você comprar lá, trazer para cá, mesmo tendo o risco de perder a mercadoria. Eu já perdi algumas vezes. Trazer e vender.
né? Então, assim, eu fiquei nessa de comprar e vender algum tempo e aí depois eu fui fazer, fiquei dedicado mais a software, aí veio a internet, veio programação novamente. Você quebrou no software? Você falou que quebrou algumas vezes. Não, o software não. O software eu nunca quebrei, mas eu sempre quebrava porque inventava de fazer outras coisas por conta do software, que eram meios, né? E eu não entendia isso. Por exemplo, informática é meio para o software, porque você precisa do computador. E aí eu recebia golpes, eu recebia... Naquela época, para você vender, você recebia muito cheque, né? Sim. E o cheque podia ser falso. Cheque sem fundo. Os caras, sim, cara, cheque sem fundo. eu cheguei, eu conheci, eu tomei um golpe de um cara, o cara comprou 2 ou 3 computadores na minha mão, e esse cara me deu cheque, o primeiro cheque que bateu sem fundo, e eu já tinha entregue já tudo, né? Então, eu entreguei o cheque, entreguei os computadores e fui atrás dos cheques. Quando eu fui atrás dos cheques e do endereço que a gente ia levar, porque eu fazia questão de levar, instalar o computador, dar um treinamento ali para a pessoa, porque não era o acesso que... E um computador com kit multimídia, com placa de modem, fax da US Robotics, com kit multimídia da Sound Blaster, né? Enfim, as máquinas, um monitor de, eu acho que era 17 polegadas, com resolução... Aquele dinossauro, né? Aquelas coisas mais tops era o monitor Samsung Sync Master 3, né? Eram as coisas da época, né? O que tinha de top na época, né? E o cara deu um golpe assim violento, impressora colorida, HP. E você foi lá questionar depois? Processo? Aí eu fui atrás, cadê? Não tinha. Aí eu fui atrás com polícia para investigar. Aí a gente conseguiu ir na caixa de correspondência do prédio. O policial foi lá, falou com o proprietário do apartamento, conseguiu pegar a conta de telefone, porque ele tinha instalado um telefone lá e o telefone já estava cortado, mas veio a conta de telefone e tinha os números que ele ligava e os números que ele recebia ligação a cobrar. E aí a gente identificou que sempre ele recebia ligação a cobrar de um número. E aí a gente pegou esse número e começou a ligar, sempre dava ocupado, até um dia que alguém atendeu esse número. Aí a gente perguntou de onde era. Aí a gente descobriu da onde era o telefone. Rastreou o telefone. Era um orelhão em Camaçari. Aí a gente foi para lá fazer vista. E aí a gente viu que tinha uma mulher que sempre ia fazer ligação. A gente descobriu que era a mãe da mulher dele. E a gente tinha conseguido a foto desse cara pelo... Que ano foi isso aí? 2000? Isso foi... Não, 2000 não, isso aí foi... Em 90 ainda. Não, isso aí foi 95. Você tinha já uns 20 anos. 95, 95. 96. Você 97. pegou a câmera fotográfica naquela época. 96, 97, eu acho. Tirou foto da mulher. 96, 97. Não, a foto quem conseguiu foi... Investigador? Foi policial, conseguiu com um vizinho lá, uma foto de alguma coisa que eles tinham participado do aniversário, não sei o que, tinha foto da mulher. Ah, entendi. Entendeu? Aí a gente conseguiu identificar a mulher. Aí o policial foi na casa, conversou com a mãe não quis entregar, mas a gente já sabia quem era. Quando descobriu na mãe quem era, aí os policiais foram atrás para tentar localizar a mulher. E eu não sei, e aí uma coincidência, porque na época não tinha internet, não tinha esses sistemas que você tem hoje, e a polícia trabalhava dessa forma. Aí o policial foi no Banco Itaú ali do Iguatemi, foi lá resolver um negócio dele, particular. Quando tá lá na fila, ele olha a mulher do golpista. Sim. Tava na fila do Itaú. Aí ele pegou
chamou a mulher, catou a mulher, prendeu a mulher. Você vai dar o endereço agora. Aí já me ligou para todo mundo, ligou para o delegado, porque já estava todo mundo já, nesse caso, já tinha sei lá, mais de um mês, 2 meses. E eram muitos era um valor alto ali, Foi né? 3 computadores na época, com monitor, com não sei o quê. Foi em torno de uns 5 mil reais, que era mais ou menos uns 5 mil dólares. Entendi. No valor de hoje, entre Caramba, 25 30 mil reais aí, 30 mil reais mais ou menos. Então, mas para uma empresa pequena de um guri de 18, 19 anos, que estava ali na vida, 18, 19, 20 anos ali, era tudo, pô. Mas era estranho pro delegado ver alguém de 18, 19 anos vendendo um produto alto assim? Era estranho. Os caras, né? Enfim, mas aí chegou. Quando a polícia chega na casa, o que foi que aconteceu? O cara estava lá, o policial conseguiu entrar, e aí, dentro da casa, meu amigo, tinha mais de 15 identidades, que o nome do cara não era esse, a gente já sabia que não era, era um estelionatário, já estava com pedido já. O cara tinha carimbo de vários órgãos, identidade em branco. Pô, bicho, foi assim... Caramba. Um falsificador, um estelionatário gigantesco. E aí a polícia foi e prendeu e encontrou várias outras coisas, produtos justamente que ele saía comprando em vários lugares e se mudava quando o cheque estava para vencer. Se mudava, ia para outro lugar e saía depois vendendo esses produtos. E aí eu consegui ainda recuperar o computador, eu consegui recuperar algumas coisas, não consegui recuperar 100%, mas eu acho que foi 70%, 80% eu consegui recuperar. Qual é o golpe que você recebeu na sua vida? Bicho, tem... Maior de todos. Tem um golpe que eu passei e que eu tô conseguindo receber agora, viu? Conseguindo receber agora. $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão de dólares. Que golpe. Eu tô querendo saber que golpe é esse aí, mas eu acho que vai adiantar muito a história. Vai adiantar muito e assim, tá em segredo de justiça, eu não posso falar. Mas segunda-feira, se der certo aí, de repente... Você conta um pouco mais, né? Tá certo. Mas vou te dizer o seguinte, primeiro caso no Brasil e a Tete vai pagar. Tete? Pronto. Caramba. Já viu que agora você já... Agora, pra quem é do mundo aí. Mas talvez eu tenha que fazer um acordo de confidencialidade com eles, porque eles vão talvez me indenizar ainda por conta disso. Então... Deixa quieto, bora pular. Pulando. Pula aí. Tá. Sua empresa de softwares começou a dar certo, vamos dizer, depois desse golpe aí você começou a vender. Uhum. E... Quando foi o início ali da internet ali na sua vida? A internet veio porque assim, eu comecei a tomar vários golpes com cheque. Sim. Esse aí foi assim, um dos primeiros, não foi o primeiro, foi um dos primeiros. E além... Havia TEDs, transferência bancária? Não, TED não havia naquela época não, tinha DOC, eu tinha depósito, transferência, mas as pessoas não tinham dinheiro. E para você concorrer naquela época, você tinha que vender parcelado. Entendeu? Não tinha como... Não tinha garantia. Não tinha garantia do cheque, né? Então, aí... Ou você ia para uma financeira, só que você acabava sendo responsável com a financeira, ou se você fizesse... Depois surgiu aí financeiras que se responsabilizavam e pagavam você e ela cuidava. E aí, mas até chegar nesse ponto... Se tinha dificuldade. Ou então havia problema no dinheiro nessa época. Tinha muito problema. E a gente tinha também as pessoas que às vezes estavam, não era um golpista, mas que passavam por uma dificuldade e você tinha que, às vezes, renegociar e fazer acontecer. E sempre tinha problema. E como eu comecei sem capital, acaba que o custo era alto, porque a gente estava... a gente começou com um escritório no centro, onde tinha inclusive a sede do Banco Bamerindos ali, eu não me lembro o nome do prédio agora, mas era a sede do Bamerindos, ficava ali no centro, ali perto da prefeitura ali, esqueci agora o nome daquele prédio. A gente começou ali, mas depois veio ali para
veio para a Avenida ACM, onde tinha ali o Fernandes Plaza, que naquela época era o melhor prédio de Salvador, era o Fernandes Plaza, né? Tinha uma churrascaria ali, legal, num piso ali, era o prédio de referência. É referência, né? Por quê? Porque os fornecedores estavam bem próximos ali, então a gente precisava pegar o material, levar para o cliente, ou o cliente queria comprar, porque assim, você vai fazer um investimento naquela época de 2, 3 mil reais, que é um investimento de 3 mil dólares. Imagine hoje, você vai comprar um MacBook de 2 ou 3 mil dólares. Você vai comprar em uma empresa que está lá no comércio, numa sala no comércio, ou você vai comprar de uma empresa que está no shopping, ou uma empresa que é referência. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Então, é um investimento alto que as pessoas iam fazer, então elas queriam comprar de uma empresa sólida até por conta da garantia, porque depois quem é que vai dar garantia disso? Faz sentido. Então a gente tinha um custo muito alto com o Fernandes Plaza, tinha um custo muito alto de imposto, de muita coisa que tinha que pagar. Fiz um contrato, eu vendi na época... Eu não me lembro se foi 200 ou 300 computadores para a Petrobras. Recebeu certinho? Rapaz, olha, eu fiz um negócio com a Petrobras que é o seguinte, você tem que comprar os computadores, ou você tem que vender os computadores, mas você precisa comprar os computadores que a gente tem aqui velho. Pegar o que estava velho lá. Aí eu fiz, participei dessa licitação, ganhei, e praticamente assim, troquei dinheiro. Por quê? Eu entreguei os computadores, aí depois que eles davam um aceite, eles pagavam. Os caras demoraram quase 180 dias para me pagar. 6 meses quase? Pouco, velho. 30. Rapaz, foi foda. Foi assim... Hoje, no máximo, 2 meses, e depois aí recebi os computadores usados. Praticamente eu não ganhei dinheiro, porque eu vendi a preço de custo para poder pagar. Só que o mais grave é o seguinte, tive que comprar com o fornecedor e ainda tive que emitir nota e ainda pagar o imposto. Sim, paga o fornecedor, paga o imposto, até... Isso assim foi, assim, era para ser um bom contrato que se tornou um péssimo contrato. Isso me trouxe uma lição muito boa. É o seguinte, olha, não é todo negócio que você deve fazer, tá? Então hoje pelo menos eu tento escolher os negócios que eu vou fazer. Não é qualquer cliente que eu quero atender, porque não vale a pena. Eu também não quero crescer e ser o maior nem o melhor, porque quando você se posiciona assim, você tem um custo para que isso de fato aconteça, então é complicado. Isso me trouxe boas lições, então foi bom que aconteceu lá para não acontecer em outro ponto, entendeu? E aí foi uma das vezes que eu quebrei por conta da Petrobras, né? E aí depois peguei esses computadores, tive que vender esses computadores tudo velho, reformar, aí vendi computador usado. Foi o que eu consegui ali começar a retornar e honrar com algumas contas que ficaram em aberto. Você já viveu, antes do respiro, você já viveu momentos de oscilação o tempo todo? Por exemplo, hoje eu tenho, para pagar amanhã, outro mês, é um sufoco gigante. Já viveu essas escalas? Sim. Isso foi nesse período ou em outros períodos? Em vários períodos. Porque você tá... É uma oscilação muito comum, né? A oscilação é comum, e principalmente no Brasil. A oscilação é comum em qualquer negócio. Outro país não seria tão... Não seria tão... Porque o que acontece? Quando a gente fala assim, as pessoas às vezes não entendem, é porque assim, quando você tem previsibilidade... E você sabe que é isso aqui, você está jogando futebol e se você cometer uma falta, você pode receber um cartão amarelo ou vermelho, a depender da gravidade da falta. Aí você sabe como é que é o jogo. Mas quando você tem um juiz que é comprado naquele jogo, por mais que você faça uma falta que não seja grave, você vai tomar um cartão vermelho. Então, perdeu a previsibilidade do negócio. Ou as regras mudaram ali no meio do caminho. E o Brasil acontece isso o tempo inteiro. As regras mudam o tempo todo. E você não sabe quais são as regras. Principalmente as regras de impostos. Que aí entra trabalhista, entra previdenciário, entra o tributário, entra a própria economia do Brasil. E essa falta de previsibilidade que oscila o tempo inteiro é ela que faz os negócios oscilarem, né?
E aí, porque você já tem a oscilação do próprio mercado. Por exemplo, a gente está em guerra agora. O preço do petróleo atingindo aí essas máximas. Ontem, Trump liberou a Rússia para vender petróleo. Aí o mercado de cripto hoje já subiu. E você tem as oscilações que a própria geopolítica traz, e aí você ainda vive em um lugar que você tem as oscilações desse lugar que são grandes, ou seja, que você não tem regras. Você não tem previsibilidade. Isso afeta todos os negócios. São poucos os negócios que têm uma previsibilidade hoje dentro do Brasil. São contadas de dedo, né? Faz sentido. Tá, bora lá. Aí, então, beleza. Já chegamos ali. Bora comer, bora. Você quer? Bora lá. Você tá com fome? É bom que a gente se movimenta. Vamos comer.